Você sentiu isso. Todos nós sentimos. Aquele nó no estômago ao passar no caixa do supermercado. O preço do arroz, do feijão, do óleo de soja, que não parava de subir. A gasolina batendo recordes históricos. Aquele sentimento de que você estava trabalhando mais, só para ficar para trás. Em 2022, o mundo inteiro, e o Brasil junto, viveu um período de inflação que não víamos há tempos. Aqui ela chegou a bater mais de 12%. Isso significa que, na média, tudo estava 12% mais caro do que um ano antes. Foi um período estressante, frustrante e que corroeu o poder de compra de todo mundo. E mesmo agora, quando os jornais dizem que a inflação caiu ou está sob controle, não parece uma vitória, parece? Isso é porque, como os economistas adoram apontar, inflação caindo não significa que os preços caíram. Significa apenas que eles pararam de subir tão rápido. O novo patamar de preços, aquele que te chocou, veio para ficar. É um trauma financeiro coletivo. Mas para nós brasileiros, esse trauma é diferente. Ele é mais profundo. Está no nosso DNA. Você pode ter achado 2022 ruim, mas pergunte aos seus pais ou seus avós sobre os anos 80 e o início dos anos 90. Aquilo não era inflação. Aquilo era hiperinflação. Um mundo onde os preços eram remarcados 2 vezes por dia. Onde você recebia seu salário e corria para o supermercado imediatamente, porque no dia seguinte ele não valeria mais nada. Uma época de caos, de planos econômicos fracassados, de confisco de poupança. O Brasil foi quase destruído por esse monstro. E é exatamente por isso que a coisa mais estranha que você pode ouvir, dita pelas mesmas pessoas que controlam o dinheiro, é a seguinte: um pouco de inflação é bom. Você ouve isso do Banco Central. Você ouve isso de economistas no jornal. Eles nos dizem que, embora a hiperinflação seja o apocalipse, uma inflação de 0% também seria um desastre. Eles nos dizem que existe um número mágico, uma meta. No Brasil, hoje, essa meta é de 3% ao ano. Pense nisso. O governo, através do Banco Central, está literalmente mirando em um alvo que faz o seu dinheiro perder 3% do seu valor a cada ano. Por quê? Se a inflação é o monstro que quase nos matou, por que não mirar no zero? Por que não matar a besta de uma vez por todas? O que aconteceria se eu te dissesse que o sistema monetário mundial, o regime de metas de inflação, que o Brasil e dezenas de outros países seguem, não foi criado para ser perfeito? E que ele esconde uma verdade muito mais sombria sobre como o governo gerencia a economia e principalmente como ele gerencia a própria dívida. A história de por que o seu dinheiro é desenhado para perder valor é uma das histórias mais importantes e menos compreendidas do nosso tempo. E ela revela por que, não importa o quanto você trabalhe, parece que você está sempre correndo numa esteira. Para entender nossa obsessão por uma meta, precisamos voltar no tempo, para o caos dos anos 70 e 80. O mundo todo estava sofrendo com a estagflação, uma praga econômica onde a economia não crescia. O desemprego era alto, mas ao mesmo tempo os preços explodiam. No Brasil, a situação era 100 vezes pior. Décadas de gastos públicos descontrolados, financiados com impressão de dinheiro, nos levaram à hiperinflação. Perdemos o controle da nossa própria moeda. Várias vezes. Cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real. Foi uma coleção de fracassos. O mundo precisava de uma nova âncora. A velha âncora, o padrão ouro, já tinha sido abandonada. Os governos precisavam de uma nova promessa, uma nova história para contar ao público que eles tinham o monstro da inflação sob controle. Foi aí que, em 1988, num lugar improvável, a Nova Zelândia, tudo mudou. Eles também tinham uma crise inflacionária. O ministro das Finanças, em uma entrevista de TV, foi pressionado a dizer qual era seu objetivo. Sem pensar muito, ele disse algo como estabilidade de preços, algo entre 0 e 1%. O presidente do Banco Central da Nova Zelândia ouviu aquilo e decidiu levar o ministro ao pé da letra. Ele pensou, finalmente, uma meta clara. Eles formalizaram isso numa meta de 0 a 2%. E chamaram isso de Inflation Targeting, ou regime de metas de inflação. E a coisa mais maluca aconteceu. Funcionou. Ao dar um número claro para o público, para as empresas e para o mercado, ele ancorou as expectativas. As pessoas pararam de esperar que os preços explodissem, e por isso pararam de aumentar os preços preventivamente. Quebrou a febre psicológica da inflação. Foi um sucesso tão grande que o mundo inteiro copiou. Canadá, Reino Unido, Suécia e, em 1999, o Brasil. Depois de finalmente estabilizar a moeda com o Plano Real em 1994, o Brasil adotou o sistema de metas de inflação como a garantia de que nunca mais voltaríamos ao caos. O Banco Central ganhou um mandato claro: manter a inflação dentro de uma meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.
E por décadas, essa meta tem sido o pilar central de toda a nossa economia. Mas isso nos traz de volta à pergunta original. Por que 3%? Por que não 0%? A meta original da Nova Zelândia incluía o 0%. Mas com o tempo, os economistas e banqueiros centrais decidiram que o 0% não era apenas ruim, era perigoso, e a razão para isso revela o sistema operacional fundamental da nossa economia. A primeira razão, e a que eles mais contam em público, é que uma meta positiva atua como um colchão de segurança contra o verdadeiro bicho-papão econômico, a deflação. A deflação é o oposto da inflação. É quando os preços, na média, começam a cair. Na superfície, isso soa maravilhoso. Quem não gostaria de ver o preço do supermercado caindo? Quem não gostaria de comprar um carro ou um apartamento por um preço menor no ano que vem? Mas para um economista, a deflação é uma sentença de morte. É o começo de um buraco negro vicioso chamado espiral deflacionária. Vamos ver como ela funciona. Imagine que você está pensando em comprar um carro novo. O preço é R$100 mil. Mas você ouve no jornal que a economia está em deflação e os preços estão caindo. Você pensa, por que comprar hoje? Se eu esperar 6 meses, esse mesmo carro pode custar R$90 mil. Então, você espera. Agora, imagine que todo mundo pensa da mesma forma. Não só sobre carros, mas sobre geladeiras, computadores e principalmente imóveis. Todos param de comprar bens duráveis. Eles adiam seus gastos, esperando um preço melhor. O que isso causa? A demanda na economia inteira despenca. Se você é a montadora de carros, você não vende mais nada. Seus lucros desaparecem. Você precisa cortar custos. A primeira coisa que você faz é parar de dar aumentos. A segunda é começar a demitir funcionários. Agora você tem milhões de novos desempregados. O que eles fazem? Eles gastam 0, exceto pelo absolutamente essencial. Isso faz a demanda despencar ainda mais. Então, a montadora, agora desesperada, tem que cortar os preços de novo, talvez para 80 mil. Isso só confirma para todos os outros que esperar é a decisão inteligente e força a montadora a demitir mais gente. Essa é a espiral. Menos gastos levam a preços menores, que levam a menos lucros, que levam a demissões, que levam a menos gastos ainda. A economia se canibaliza, mas existe um segundo elemento, ainda mais tóxico, a dívida. Pense no seu financiamento imobiliário, seu financiamento da Caixa. Digamos que você deve R$300 mil e sua parcela é de R$2 mil por mês. Em um mundo com inflação, como o nosso, seu salário tende a subir com o tempo, mas a sua parcela continua a mesma. A dívida fica mais fácil de pagar. Ela se torna uma porcentagem cada vez menor da sua renda. Em um mundo deflacionário, o exato oposto acontece. Sua parcela continua fixa em R$2 mil, mas o seu chefe acabou de te chamar e disse que, como a empresa está vendendo menos, ele precisa cortar seu salário em 10%. De repente, aquela parcela de R$2 mil virou um pedaço muito maior do seu orçamento. E o valor real daqueles 300 mil que você deve, ele acabou de aumentar. O apartamento pelo qual você deve está perdendo valor, mas a dívida em si está se tornando uma âncora mais e mais pesada. Isso causa uma onda de calotes e falências. Pessoas perdem suas casas. Bancos quebram porque seus empréstimos não são pagos. Isso não é teoria. Foi isso que aconteceu durante a Grande Depressão nos anos 30. Foi a pior catástrofe econômica da era moderna. Esse é o pesadelo que tira o sono dos presidentes de bancos centrais. Eles olham para a inflação alta, como a que tivemos, como algo que eles têm ferramentas para combater. Se a inflação sobe muito, o Bacen aumenta a taxa Selic. Isso torna o crédito mais caro, o que desestimula o consumo e os investimentos, esfria a economia e traz a inflação para baixo. É um remédio amargo, mas funciona. Mas e a deflação? Como você força os preços a subirem? Você pode cortar a Selic. Mas o que acontece quando você corta a Selic até 0? Ou até o limite que o Brasil já testou, de 2%? Você não pode ir muito mais baixo. Você atinge o que os economistas chamam de Zero Lower Bound, ou limite zero. Você fica sem munição. O Japão viveu isso por 30 anos, as décadas perdidas. Uma geração inteira cresceu numa economia zumbi. De crescimento zero, salários parados e a ameaça constante da deflação. Então, a meta de 3% é, antes de tudo, um colchão. Os economistas sabem que a inflação sempre flutua. Ela nunca fica parada. Se a sua meta é 0, qualquer pequeno choque, qualquer recessãozinha, pode te empurrar para baixo de 0, para a zona de perigo da deflação. Ao mirar em 3%, você se dá uma gordura para queimar. Você pode ter uma recessão, a inflação pode cair para 1% ou 0,5% e você ainda está seguro. Você não caiu no buraco negro. Isso nos leva à segunda razão, que é um pouco mais sutil. A inflação, eles argumentam, lubrifica as engrenagens da economia, especialmente do mercado de trabalho.
Isso tem a ver com um conceito chamado rigidez salarial. Pense no seu próprio emprego. É psicologicamente muito difícil para um chefe chegar para você e dizer: olha, os tempos estão difíceis, vou cortar seu salário em 3%. As pessoas odeiam isso. Elas preferem ser demitidas a ter um corte de salário nominal. Parece um insulto pessoal. Mas, em um mundo com 3% de inflação, o seu chefe pode fazer exatamente a mesma coisa, só que em silêncio. Ele pode simplesmente não te dar um aumento naquele ano. No papel, seu salário continua o mesmo. Mas, como tudo no mundo agora custa 3% a mais, o seu salário real, seu poder de compra, acabou de cair 3%. Você não sentiu a dor do corte, mas a empresa conseguiu ajustar seus custos. A inflação permite esses pequenos e contínuos ajustes nos salários reais, sem causar uma crise ou uma greve geral. Os economistas dizem que isso torna o mercado de trabalho mais flexível e eficiente, levando a menos desemprego. Então, para eles, 3%, ou 2% nos Estados Unidos, é um número mágico. É alto o suficiente para ficar longe do buraco negro da deflação. E é baixo o suficiente para lubrificar as engrenagens, sem causar o caos da hiperinflação. É a história da estabilidade de preços. É a história que eles nos contam há 30 anos, mas não é a história completa. Existe outra razão. Uma razão muito maior, mais sombria e mais conveniente para quem está no poder, pela qual os governos e bancos centrais têm pavor da inflação zero. É a razão que eles não gostam de discutir na televisão. E tem a ver com uma pergunta simples: quem é o maior devedor de todo o país? Não é você com seu financiamento, não é uma empresa, é o governo federal. A dívida pública brasileira é medida em trilhões de reais, um número tão grande que é difícil até de imaginar. Agora, como você paga uma dívida desse tamanho? A resposta honesta é: você não paga, é impossível. Você não pode aumentar impostos o suficiente para pagar isso. Você não pode cortar gastos o suficiente para pagar isso. Então, o que você faz? Você faz exatamente o que uma pessoa com um financiamento imobiliário faz, mas numa escala gigantesca. Você deixa a inflação fazer o trabalho sujo. A inflação é um imposto oculto. É a ferramenta mais poderosa e invisível que os governos têm para gerenciar suas dívidas impagáveis. Funciona assim. Digamos que o governo pegue emprestado R$1 bilhão hoje, emitindo um título do Tesouro que vence em 30 anos. Daqui a 30 anos, ele tem que pagar esse 1 bilhão de volta, mais os juros, mas vamos simplificar. Se existisse 0% de inflação por 30 anos, o 1 bilhão que o governo pagaria de volta teria o mesmo poder de compra do 1 bilhão que ele pegou emprestado. O peso da dívida seria o mesmo. Mas, se você tiver apenas 3% de inflação, compostos todos os anos por 30 anos, aquele 1 bilhão de reais que o governo vai te pagar lá no futuro vale, em dinheiro de hoje, apenas cerca de 411 milhões. O governo, em termos reais, silenciosamente deu um calote em quase 60% da sua dívida. E quem paga o preço por isso? O poupador. A pessoa que comprou esse título do Tesouro. A pessoa que deixou o dinheiro na poupança. Qualquer pessoa que guarda dinheiro. A inflação é uma transferência direta e invisível de riqueza dos poupadores e detentores de dinheiro para os devedores, e o maior devedor de todos é o governo. Portanto, quando o Banco Central, que é um braço do governo, diz que está mirando numa meta de 3%, o que ele também está dizendo é: estamos mirando numa redução de 3% no valor real da sua poupança, e numa redução de 3% no peso real da nossa dívida pública a cada ano. Dessa perspectiva, a inflação zero não é só perigosa por causa da deflação. Ela é impossível porque significaria que o governo teria que realmente pagar suas contas, forçaria um dia do juízo final, uma escolha entre aumentos de impostos catastróficos ou cortes massivos em serviços, aposentadorias e salários de servidores. A meta de inflação é a válvula de escape política, é a estratégia do empurrar com a barriga, elevada ao nível de política econômica global. É o maior roubo que você nunca percebeu, acontecendo em câmera lenta bem debaixo do seu nariz. Isso também explica a dor que todos nós sentimos. A raiva. Não é só que os preços sobem, é como eles sobem. Esse fenômeno foi identificado lá no século XVIII por um economista chamado Richard Cantillon. Ele percebeu algo que nossos modelos modernos esquecem. Quando o dinheiro novo é criado, ou quando a inflação acontece, os preços não sobem de forma uniforme, como água enchendo uma banheira. Em vez disso, o dinheiro é injetado em pontos específicos da economia. Pense nisso. O governo decide estimular a economia. Ele gasta mais do que arrecada, o famoso déficit fiscal. E o Banco Central, de certa forma, facilita esse financiamento. Quem pega esse dinheiro primeiro? O próprio governo que paga seus contratos.
Os grandes bancos que compram os títulos da dívida pública, as grandes empreiteiras que ganham as licitações, os grandes investidores que possuem os ativos como ações e imóveis, que são os primeiros a subir de valor, o pessoal da Faria Lima, o topo da pirâmide. Eles pegam esse dinheiro novo e o gastam antes que o preço do arroz e feijão no supermercado tenha tido tempo de subir. Eles desfrutam do poder de compra total. Eles gastam. Esse dinheiro então flui para seus funcionários, seus fornecedores e assim por diante. Quando esse dinheiro novo finalmente pinga e chega até você, a pessoa que trabalha por um salário, o que aconteceu? O dono do supermercado, o dono do posto de gasolina, o dono do seu aluguel, todos eles já viram essa onda de dinheiro novo chegando e já remarcaram seus preços. Então, quando o dinheiro finalmente chega na sua mão, o seu poder de compra já foi corroído. Você é o último da fila. Isso é o efeito Cantillon. E no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, ele é brutal. A inflação não é só um imposto oculto. Ela é o motor de desigualdade mais perverso que existe. Ela é o mecanismo que ativamente suga a riqueza de quem está na base da pirâmide e a transfere para quem está no topo, para quem está perto do rei, perto de Brasília, perto do Banco Central. Quando a inflação está baixa, em 3%, esse efeito é um gotejamento lento, quase invisível. É por isso que você sente que mesmo tendo um aumento, nunca sai do lugar. Mas quando a inflação bate 12%, o gotejamento vira uma cachoeira. Você vê o preço dos imóveis de luxo e dos carros importados explodindo, enquanto sua conta de supermercado dobra. Você está sentindo o efeito Cantillon em tempo real. Você está na ponta errada da mangueira. Então, onde isso nos deixa? Começamos com uma pergunta simples: por que a inflação não é zero? E a resposta é uma história complexa e de muitas camadas. A história pública é que o zero é muito perto da espiral da morte e da deflação, e que um pouquinho de inflação lubrifica as engrenagens. Isso tem sua verdade. A história acidental é que o próprio sistema de metas foi uma ideia da Nova Zelândia que o Brasil copiou para garantir a estabilidade do Plano Real. Mas a história oculta, a que realmente explica por que o sistema precisa continuar, é que a inflação é uma ferramenta indispensável para o governo financiar sua dívida pública gigantesca. É um imposto silencioso sobre a sua poupança. E a dor que ela causa é real. Porque o efeito Cantillon garante que você e eu sejamos os últimos a receber o dinheiro e os primeiros a pagar a conta. Por décadas, essa meta de inflação foi a religião inquestionável da economia brasileira. Mas depois do caos da pandemia e do choque de 2022, essa fé está sendo testada. Economistas agora debatem se a meta de 3% é a correta. Alguns querem aumentá-la para dar mais espaço para o governo gastar. Outros argumentam que o sistema todo é um castelo de cartas, um jogo viciado. A única certeza é que o mundo simples e estável que foi prometido pelo Plano Real está mais complexo, e entender essas forças ocultas não é mais opcional. É a única forma de navegar no mundo caótico que eles estão construindo. Agora que você entende de onde veio a meta de inflação e as verdadeiras razões pelas quais ela existe, eu te pergunto, você acha que é um sistema justo? Ou ele é apenas a forma mais sofisticada de imposto oculto, já inventada para financiar o Estado? Me diga sua opinião honesta aqui nos comentários. E se você quer continuar decifrando o código por trás da economia, entendendo o jogo que acontece nos bastidores de Brasília e da Faria Lima, clique no botão de se inscrever. É a melhor forma de não perder nosso próximo encontro.